existe também o divórcio mais abrupto, da noite para o dia acaba. E por outro, a gente vê também histórias de divórcios que, na verdade, foram acontecendo um pouquinho a cada dia. Você entende dessas experiências? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Já manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, porque a Michele Gonçalves, psicóloga, vai ajudar a gente nesse bate-papo. Obrigada, Mi, pela sua presença. Eu que agradeço, boa tarde, Roberta. viu? Boa tarde. E a minha xará tá aqui hoje com a gente, a Roberta. Com você foi como, Rô? Boa tarde, seja bem-vinda também. Boa tarde, Rô, obrigada. Exatamente assim, aos poucos, né? Como ele falou, muito bem falado, tudo vai se perdendo na falta de cuidado, na falta de diálogo. E uma situação que me tira completamente do vínculo é a comunicação atravessada ou a falta dela, entendeu? Então, foi aos poucos, foi no desgaste, foi a falta de retorno também, né? Todas as vezes que precisava de alinhar alguma coisa, olha, a gente precisa colocar uma atenção nisso aqui, olha, isso daqui está se enfraquecendo demais e de forma rápida, vamos ver o que a gente consegue fazer. E a falta de retorno realmente, e aí chega um momento que você entende que é aquilo que a pessoa quer e ela chega um momento que você acha até que a pessoa está agindo intencionalmente para você sair mesmo da relação. E acontece isso mesmo, Michele? Acontece. Acontece. E a gente precisa entender que, às vezes, a minha lente, Roberta, do que eu estou vendo, do que eu estou enxergando sobre o relacionamento, não é o que o outro está enxergando. E aí, quando a gente lida com separações muito repentinas, né, que chega da noite do dia para o dia e termina, é porque normalmente a gente tem dentro do mesmo relacionamento duas pessoas que têm uma visão totalmente diferente uma da outra do mesmo momento. Mas como é que fez para dar certo durante anos? Porque uma foi insistindo mais e se anulando, né? E vai se anulando e vai conversando e o outro não vai ouvindo, ou o outro vai achando que é besteira, que não precisa conversar sobre aquilo, que isso vai passar, e aí vai isolando e a pessoa vai vivendo uma solidão. E aí vai se isolando cada vez mais, até que chega o ponto, como é o da Roberta, que ela decide não ficar mais. Como é que foi essa decisão para você? Depois de quanto tempo de relacionamento, Roberta? 11 anos. Como é que foi decidir e falar assim, botar um ponto final? Rô, eu estava também dentro de um cenário religioso, estava até falando com a doutora ali fora. E nós sabemos que, às vezes, esse lado pesa muito, né? Nós queremos ir até o final, não, vou orar, não, Deus vai transformar. Gente, Deus não transforma quem não quer ser transformado, não adianta. Então, essa falta de retorno, como eu falei, uma comunicação bem difícil, um desalinhamento também, às vezes, de objetivos, né? Como ela falou, são duas lentes, né? Então, às vezes, a pessoa e nós, mulheres, tendemos a ceder mais, sabe? Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, mas a pessoa não tem o mesmo objetivo que eu. Então, você vai se enfraquecendo. Não, o que eu tenho que viver é isso aqui, né? Se é esse cenário que a pessoa acha que a gente tem que viver, então é isso aqui. Só que você vai vivendo, amadurecendo, tendo contato com outras pessoas, com outros assuntos, que vai abrindo a sua cabeça e você fala, cara, eu preciso mesmo estar dentro disso? Será que eu tenho essa obrigação de salvar sozinha um relacionamento de duas pessoas? Eu não vou querer pagar esse preço, não. E hoje as mulheres não estão mais querendo pagar esse preço. Da sua decisão até a sua ação, você levou quanto tempo para colocar um ponto final no relacionamento? Rô, a gente às vezes sai do relacionamento antes de sair de casa. Eu falo para você que eu fiquei um ano assim, ainda. Chegou um momento que eu fiquei um ano assim, meio que empurrando com a barriga, sabe? Ou seja, foi de fato ainda aos poucos mesmo, né? Foi, até porque tinha criança, né? Tem os nossos filhos e isso faz a gente repensar muito. Só que teve um momento que eu falei, meus filhos vão crescer, cara, e eles vão viver a vida deles. E eu posso estar construída dentro desse cenário deles se eu tomar essa decisão difícil agora. Porque pode ser que eles cresçam e eu esteja destruída, né? No momento em que eu... Porque de ter empurrado com a barriga. Pois é. A Roberta, então, levou um ano, depois de todas as experiências que ela já tinha enfrentado, para, de fato, tomar essa iniciativa de colocar um ponto final no relacionamento. Agora, escuta só o que aconteceu com a Marilza, minha gente. Ela, de repente, acordou e o parceiro dela, na época, o pai das crianças, fez o quê, Marilza? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, pessoal. Menina, esse assunto é um assunto assim, bem interessante mesmo, né? Como já foi dito aí, muitas coisas vêm
devagar, vão acontecendo e às vezes a gente fica até que meio que preparado, né? E uma outra coisa também, que eu também estava inserido em um meio religioso também, né? Então a gente fica sempre assim, não estava indo bem, mas também não estava ruim ao ponto de terminar. Às vezes a gente espera assim uma intervenção divina. E às vezes a intervenção divina é seguir em frente, mas no momento a gente não entende, né? E aí, um belo dia, ele me chamou os 3 filhos, né? 2 crianças e um pré-adolescente, e simplesmente comunicou: olha, amanhã eu vou embora. As coisas não estão legal, eu preciso viver minha vida, eu estou indo embora amanhã. Pegou assim, totalmente de surpresa, né? Sem uma preparação e um sentimento assim que vem de abandono. Será que eu não fui o suficiente? Eu poderia ter lutado mais? Esses são os pensamentos no momento, né? Mas o tempo passa e a gente vê que a gente se reconstrói, que a gente continua vivendo, mas não é uma coisa fácil. Como é que você recebeu essa informação, Marilza? Amanhã eu estou saindo de casa. Eu simplesmente, assim, recebi nesse impacto que eu te falei, né? Mas a gente tem aquele instinto de mãe, eram 2 crianças e um pré-adolescente ali. Eu me achei na obrigação de deixar pelo menos aquele momento não tão pesado, né? Mas depois fui eu. Não, você não vai amanhã, não, você vai hoje. Já que você tomou a decisão, você vai hoje. Né? É isso aí. Mas, assim, é uma situação muito difícil, viu? Muito difícil. A gente fica sem reação de ouvir você contando. Eu imagino que você passou na época com as crianças, né, ali na fase da adolescência, tendo que assimilar tudo isso. Deixa eu aproveitar aqui, então, que chegaram vários comentários, vou ler. Já a gente volta a falar com você, Mar. Tem gente dizendo: Roberta, não sinto atração pelo meu marido. Temos anos de casados, mas não tenho coragem de me separar. Outro relato: boa tarde, eu concordo que o casamento não acaba do dia para o outro, assim como o amor vem sendo construído, ele vem se destruindo na mesma proporção. Tínhamos 6 anos segunda-feira e demos um ponto final. Concordo plenamente, Roberta, casamento acaba de verdade por falta de diálogo. Quando um tem objetivos e o outro não tem, foi o meu caso. Por exemplo, daqui a pouquinho, então, a Michele vai contar pra gente como que é superar isso, né? Vai dar dicas. Já a gente volta com esse assunto, porque agora uma pausa rápida, gente. Um motorista de aplicativo foi assaltado e sequestrado na Serra. E aí, para se livrar dos bandidos, o que ele fez? Jogou o carro e bateu de frente numa viatura da Guarda Municipal. Marla Bermudes já está aqui na tela do Fala Espírito Santo explicando melhor pra gente essa história, minha amiga. Que babado foi esse? Boa tarde. Babado duplo hoje, babado essas entrevistas do estúdio e também essa história que eu vou contar aqui agora, hein? É uma bomba atrás da outra, mas vamos lá. Essa daqui aconteceu com um motorista de aplicativo. O cara pegou uma viagem em Balneário de Carapebus. Os passageiros entraram, é claro que ele não desconfiou que era bandido não tem estrela na testa. E aí, assim que entraram no carro, eles anunciaram um assalto. Armados, muito violentos, dizendo que iam matar o motorista ficou desesperado, coitado. E aí, ele foi seguindo. O Robertinho, eles levaram o motorista de aplicativo para uma região que é conhecida como a área de desova. A galera mata o povo, Deus me livre e guarde, e joga lá naqueles eucaliptos lá da rodovia Aldifas Barcelos. Quando eles mandaram o motorista embicar na rodovia, ele falou: pronto, acabou pra mim. Ficou desesperado o homem, eu também ficaria, qualquer um ficaria. Ele teve uma oportunidade única, agiu meio que por impulso, não é algo recomendado pela polícia, mas ele, no momento em que viu a guarda municipal ali da Serra, ele só pensou em jogar o carro para cima da guarda e pedir ajuda. E foi o que ele fez. Ele jogou o carro para cima da guarda, o carro bateu de frente com o carro dos guardas municipais. Os bandidos
bandidos conseguiram fugir, levando o carro dele, do motorista de aplicativo. O veículo foi recuperado, graças a Deus. Fica o trauma para esse motorista de aplicativo, coitado, que agora tem que lidar com essa situação, né? Hoje eu também fiz, esse caso, quem fez a reportagem foi o André Falcão, mas eu também fiz um caso de um motorista de aplicativo que foi assaltado no município da Serra, ali próximo ao terminal de Jacaraípe, ou seja, 2 casos muito próximos um do outro, um saindo de Balneário Carapebus, outro saindo do terminal de Jacaraípe e os 2 terminando na região de Serra Sede. Vamos fazer o seguinte, nesse caso dessa reportagem do motorista que jogou o carro para cima do carro da guarda, nós conversamos com ele e ele vai falar um pouco mais sobre o assunto. Na hora que eu vi essa viatura foi quando eu joguei na frente da viatura e o GCM, né, entendeu? Foi muito ágil também, fazendo direção da princípio, porque o que eu fiz foi meio risco, né, para todos nós, vocês trabalhando, eu também estava trabalhando, entendeu? Mas no final, eu sabia que foi muito risco, mas eu preferi arriscar com vocês me resguardando. Eu agradeço vocês, sim. Vocês salvaram a minha vida. Vocês sabem quanto que representa para mim a partir de hoje, porque o que acontece? Se eu não fosse vocês, sabe lá o que eu era mais uma estatística. Pois é, isso tudo que aconteceu 2 horas da tarde. Robertinha, você no ar aí apresentando Fala Espírito Santo e o cara passando esse perrengue lá na região de Serra Sede. O motorista de aplicativo, na hora que ele bateu o carro de frente com o carro da guarda, os guardas ainda tentaram pegar os bandidos em fuga, mas não conseguiram. Mas graças a Deus o carro foi recuperado, Robertinha. O terror, né, que esse motorista passou nas mãos aí dos bandidos, misericórdia. Pensa, a luz do dia ainda, quem vai imaginar? Obrigada, Marla, um beijo pra você. A gente vai continuar aqui com esse assunto babado que a gente estava antes, tá? Você que chegou agora aqui no Fala Espírito Santo, presta atenção. Márcio Garcia e a esposa viralizaram nas redes sociais com um vídeo que chama atenção sobre o assunto de fim dos relacionamentos. Você acredita que um casamento, quando chega ao fim, na verdade, já começou há muito tempo antes, um desgaste para chegar a esse ponto ou não? Ou você acredita também que possa acontecer divórcios repentinos? Da noite para o dia, o chão da pessoa se abre. E a gente está aqui debatendo esse assunto com a Michele, com a Roberta, também com a Marilza. Cada uma viveu uma situação diferente. E aí, a Marilza contou, Michele, que no caso dela foi assim, da noite para o dia, o cara avisou, amanhã eu estou saindo de casa e deixou a mulher com os filhos, né? O que leva um cônjuge a ter essa atitude sem nenhuma responsabilidade afetiva? Ele não está pensando somente nele nesse momento, ele está pensando naquela dor gigantesca que ele está sentindo. Porque para ele, dentro do relacionamento, aquilo ali já acabou tem muito tempo. Então, ele está carregando por dias e dias uma solidão, uma tristeza, uma não conformidade de você não estar conseguindo mais se comunicar com o seu parceiro. Então, quando ele toma a decisão, ele está pensando não somente nele de tomar a decisão, ele quer, de fato, fazer com que a outra pessoa entenda que aquele momento que para ele não existe mais, para ela está acabando naquele momento. Né? Então, a gente vê muito presente nesse ato, Roberta, uma dor que é muito semelhante à dor do luto, vivida por quem está sendo deixado. Então, se é o marido que tomou a decisão, a mulher ficou, ela vai viver intensamente essa dor do luto de uma pessoa que está viva. E aí, pensa, assimilar o choque e depois ainda se permitir viver esse luto com as crianças ainda no meio da relação. Vamos ver com a Marilza, então. Como é que foi encarar tudo isso, Marilza? Olha, Roberta, não foi fácil. Não foi fácil, né? Como você conhece parte dessa história, eu não fiquei somente com as crianças, eu fiquei com as dívidas que ele me deixou, né? De cartão, de agiota, cheques. Então, assim, eu tive que trabalhar em dobro, tive que criar a minha família e, acima de tudo, criar os meus filhos com uma consciência boa, com uma paz de espírito. Nunca fiz alienação parental, nunca fiz, sabe? Hoje, eles maiores, aí eu faço as brincadeiras, né? Ah, o falecido, não sei o quê. Mas, assim, Dia dos Pais, eu falo assim, olha, liga para o seu pai. Por quê? Eu tinha certeza do meu papel de mãe, do que eu estava construindo na vida deles e na minha também. E eles iam crescer.
e eles iam por eles mesmos perceber onde estava a falha, quem falhou. E eu digo assim, que eu fiquei com a melhor parte, né? Eu vi os meus filhos crescerem, eu vi meus filhos estudarem, eu vi a minha filha fazer 15 anos, se formar na faculdade, eu vi o meu filho se formar em Direito, receber a carteirinha da OAB, eu vi o Davi construir a vida dele empresarial, e ele perdeu tudo isso, porque não esteve perto, não fez o papel de pai. Então, eu tive que realmente me tornar uma mulher, uma mãe guerreira. Uma mãe leoa. Olha, é admirável, é de arrepiar ouvir a forma como você conseguiu ressignificar. Achei muito profundo quando você disse, eu fiquei com a melhor parte, se tratando aí dos orgulhos que você teve com a maturidade, com o crescimento, o desenvolvimento dos seus filhos. Que lindo, Marilza. Vou ler aqui mais comentários que chegaram. Boa tarde, Roberta. Realmente o casamento se acaba aos poucos. Tenho 25 anos de casada e não amo mais o meu marido. E quando não há mais amor, o resto acontece por acontecer. Hoje não tenho interesse em mais nada. Só que eu já pedi separação, mas ele não aceita. Então eu me anulo. E ele vai vivendo. E assim eu caí em depressão. E até hoje, tá? É um comentário que chega pra gente de Cariacica. Essa pessoa tem 43 anos. Olha só, ainda diz que ele já tomou as forças delas e isso me levou até a traição por essa carência. Não é o primeiro comentário que chega falando de pessoas que por essa pessoa, por essa ótica, o relacionamento já acabou, mas são pessoas que se mantêm ainda na relação. Tem gente dizendo, na maioria das vezes, não, um casamento raramente acaba por um único erro ou por uma traição isolada. Normalmente, o fim da relação é o resultado de um conjunto de fatores. É o comentário do Severiano, lá de Fundão. Boa tarde, Alberto. O relacionamento é como uma plantinha. Se não cuidar todos os dias, ele morre. Tem que ser cuidado por ambas partes. Olha, Roberta, eu fui casada há 3 anos. Meu marido me traiu e ainda eu perdoei. Mas ele chegou uma hora que eu não aguentei mais. Roberta, você tentou suportar por quanto tempo? Muita gente trouxe esse relato, né? Que está tentando ainda, mas não consegue. Rô, nós sempre fomos muito diferentes. Muito diferentes. E sempre foi uma relação, assim, que tinha esses momentos, sabe, de provação, conturbados por essa diferença, assim, na nossa personalidade, no nosso jeito. Mas, no final, assim, 1 ano antes, sabe, 1 ano e meio, foi ficando insustentável. E aí, aquela questão religiosa também que eu falei, a gente acaba também passando por situações na igreja, né, em outros ambientes. Então, se você está apegado naquilo ali, igual eu, teve um momento que eu me apeguei nisso. Falei, não, vou orar, vou dobrar meu joelho. Só que aí a gente passa por situações também na igreja. E foi o que aconteceu. Aí, quando enfraqueceu lá, aí eu já não quis suportar mais nada. Falei, não quero suportar mais, não vou fazer vista grossa mais. Dei todas as chances, todas as oportunidades, avisei quando estava se acabando tudo e não tive chance, então... Foi 1 ano tentando, afinco, fazer com que se mantivesse. Mas quando Vocês chegaram a se tornar como se fossem amigos, igual a gente viu aqui vários comentários? Não, muito pelo contrário. Pareciam 2 inimigos. E como nós tínhamos os meninos, né? Então, a gente tentava não passar uma coisa ou outra para eles, mas acabava presenciando muita briga, muita discussão, sabe? E, às vezes, era aquela pessoa que falava baixinho e quando eu estourava, eu era louca, mas que só eu sabia o que já tinha escutado ali, baixinho. O que estava sendo guardado, Exatamente. Né? Olha só, Michele, tem muita gente, eu estou chocada com a quantidade de comentários dizendo que não sente mais nada pelo parceiro ou pela parceira. E aí vai levando esse relacionamento. Roberta, boa tarde, eu tenho 14 anos de casado e o meu casamento já se enfraqueceu. Somos 2 amigos que vive na mesma casa. Ele sempre fala que vai embora, mas tem dó de me deixar morando sozinha. Ele é mais velho que eu, 20 anos. Eu sei que se ele for embora, eu vou sentir falta. Mas não é mais amor de casal. Quando chega num ponto desse, Michele,
tem algo ainda a ser feito, né? Vale a pena? Quais perguntas as pessoas se devem fazer para decidir, para tomar uma decisão? Ou de reatar de vez ou de colocar um ponto final? A gente precisa conseguir analisar a nossa situação num todo. Hoje eu estou dentro desse relacionamento por quê? É uma dependência emocional? É uma dependência financeira? Eu estou aqui porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho como me sustentar, eu não tenho quem vai me resguardar lá fora. E aí começar a encontrar respostas para as suas dúvidas e para os seus questionamentos pessoais. Depois eu coloco na balança quanto ainda dessa régua de amor eu tenho por ele, quanto vale a pena eu resgatar e quanto não vale. Porque também até nesse ponto, Roberta, precisa de ter uma comunicação clara, de chegar e falar, olha, para mim não dá mais, né? A gente não precisa sair debaixo de briga, nem de discussão, nem expor os filhos, mas eu preciso ser verdadeira a tal ponto de falar realmente o que eu sinto. A pessoa que não consegue ser verdadeira e abrir o coração para o parceiro ou a parceira, ela está se traindo? Ela está se traindo. Com certeza ela está se traindo. Por quê? E o quanto que isso pode acabar prejudicando a si próprio? Prejudica a tal ponto de você desenvolver um transtorno de ansiedade, de depressão, uma fobia relacional, de você não conseguir mais nem imaginar, por exemplo, de você ter algo mais íntimo com essa pessoa dentro de casa. Acabam se tornando pessoas inimigas mesmo dentro de casa. Hoje, a gente está vendo cenários que têm vivido muitos casais como amigos por muitos fatores. Fatores sociais. Hoje, o uso da internet está aí entre os casais, algo que tem afastado muito. Nos momentos que você deveria ter contato com seu esposo, de conversar, de tratar as questões, de tratar as dúvidas, os sentimentos positivos e negativos, você está rolando o feed do Instagram. Entende? Então, você está trocando momentos de qualidade por momentos de pura distração. Entende? Então, isso vai se acabando, vai acumulando. Então, não é que a separação chegou de repente. Veio um acúmulo de muitos pontos que, quando você precisa sentar para conversar, você fala, não quero conversar mais sobre isso, eu já estou cansada. Né? Então, a gente acaba deixando para o outro entender, tipo, o que você fez de errado, você sabe o que você fez de errado. Mas talvez o outro nunca ouviu da minha boca o que ele fez de errado, o que me faltou. Porque, ao contrário, a gente vê também muitos relacionamentos sendo resgatados quando existe esse cuidado. Escuta só esse comentário que chegou. Sou casada há 31 anos. Quando me casei, eu tinha 14 e ele 19. Passamos por várias situações, mas aprendemos de verdade a viver o matrimônio quando nos tornamos esposos e amigos. Hoje, depois de 31 anos juntos, namoramos como dois adolescentes, tomamos café da tarde todos os dias juntos e saímos uma vez na semana sem o celular. Sim, exatamente o que a Michele falou. Quase nos separamos por falta de diálogo, mas decidimos nos perdoar e recomeçar. Nós começamos a relacionar que neste relacionamento tinha mais coisas boas do que ruins e decidimos que o amor pode sim recomeçar. Pode recomeçar, existe como resgatar, mas é aquele querer que tem que partir dos dois. A gente precisa lembrar que dentro de um relacionamento 50% é meu e 50% é do outro. Não adianta eu querer fazer o 100% e tornar esse relacionamento feliz e saudável. Eu não vou conseguir. O outro precisa participar ativamente. E ele precisa trazer para dentro de casa esse ponto de te achar a melhor amiga, de te achar a melhor mulher, de te achar a melhor amante. Então, ver em você o reflexo do que ele quer buscar para ele. Né? Então, não só pontuar as coisas ruins, porque coisas ruins, Roberta, todas nós temos dentro do nosso relacionamento. O que precisa ficar aberto, de fato, é esse campo da conversa, de eu falar, o outro não se ofender, eu falar e o outro não se anular, né? De o outro ouvir e realmente falar, bom, deixa eu dar ouvido para o que ela está falando, né? Vamos discutir aqui, saber o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. Né? E aí, um vai cedendo e o outro vai ajudando e reconstruindo isso que se perdeu.
Perfeito. Obrigada, Michele De Gonçalves, nada, eu que agradeço. pelas suas palavras. Roberto, obrigada também por trazer a sua história. A gente viu aqui 2 pontos diferentes da Marilza também, que no caso ela recebeu, né, a bomba da noite para o dia, abriu então o chão da vida dela. Mas obrigada também, Mar, pela sua participação, viu? E a gente vai... um beijo pro Júnior, que ele é lá da Bahia, mas mora aqui no Espírito Santo e não perde um fala do Espírito Santo. Beijão, Júnior.